Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos, Felipe por aqui. Espero que todos estejam muito bem nessa reta final do ano de 2024, reta final também do mês de outubro de 2024. O que permeou, nesse dia como discussão em relação ao mercado? A dúvida ou o receio do mercado sobre o acordo da Vale em relação a dividendos, né? Como que isso pode impactar, então? Será tema também de vídeo de hoje, e os bons resultados das seguradoras. Por um lado, Caixa Seguridade e BB Seguros foi muito bem, enquanto que a Porto Seguros sofreu mais nesse último mês de agosto, tá? Que é aí a reta final do ano, pré-resultados do terceiro trimestre de 2024, que inicia nessa semana. Antes de falar sobre Vale e os resultados de Caixa Seguridade e posteriormente BB Seguros, vamos falar do pregão de hoje. Pregão de hoje marcado por uma leve alta, tá? Na bolsa em si. Um papel que foi aí destaque positivo foi Semin 3, uns R$ 6. BB Seguros chegou a cair um pouco, mas fechou aí nos R$ 33,95. Além disso, Transmissão Paulista nos R$ 24,55 foi o fechamento. Banco do Brasil, BBAS 3, R$ 26,62. 0,26 de queda, hoje chegou a cair um pouco mais, porém, aquela lateralização de curto prazo. Vale nos R$ 60,33, 0,36% de queda na data de hoje, e Caixa Seguridade nos 14,29, 0,97%, foi o principal destaque negativo no pregão de hoje. Nós vamos começar falando do tema da Vale. Na sexta-feira nós tivemos um possível acordo aí que está bem adiantado com o Ministério de Energia, Ministério de Minas e Energia e também os moradores da antiga Brumadinho, é a questão do acordo por Mariana, barragem de Mariana. Hoje essa repercussão não foi tão boa. Por exemplo, o Itaú BBA vê a notícia como positiva e acredita que o volume foi até menor do que era estimado para o valor que irá fazer preço no terceiro trimestre ou nas provisões a serem adicionadas no terceiro trimestre de 2024. Mas outras casas não vê assim, tá? Algumas casas acreditam que isso vai impactar mais no curto e médio prazo. Então, o Itaú BBA, resumindo, acredita que será estimado em 956 milhões apenas nesse terceiro trimestre, e eles tinham um consenso e tinham uma estimativa de consenso de 2,5 bilhões em um único trimestre, o que impactaria maior, e pensando nos resultados. Agora, para os próximos anos, nós estamos falando de 100 bilhões, e dentro de 20 anos o impacto seria um pouco maior. Olhando para a Caixa Seguridade, hoje nós tivemos queda também, tá? Nos 14,29, 0,97% de queda hoje. Os principais destaques é um aumento no crescimento de alguns setores. O principal deles é o habitacional, crescimento de cerca de 13%, emitindo 308, aí foram emitidos prêmios 308 em relação ao mesmo mês de agosto de 2023. Nós tivemos aí cerca de um pouco mais de 11% de alta, tá? Olhando os 8 meses de 2024 versus os 8 meses de 2023, nós tivemos um avanço aí de 11% também em comparação lá aos 8 meses de 2023 para o segmento habitacional. Para os outros segmentos, o segmento do Vida teve uma queda de 4,9% em comparação com o segmento em agosto de 2023 e, em comparação, os 8 meses, uma queda de 1,5%. E um outro destaque positivo seria o segmento residencial, um segmento menor, mas com alta de 6%. No mês de agosto de 2024 versus o mês de agosto de 2023, e uma alta de 17% versus os 8 meses de 2024. Num total, um crescimento agosto de 2024 versus agosto de 2023 de 1,9%, 799 milhões de prêmio emitido, praticamente 800 milhões, sendo aí um crescimento dos 8 meses de 2024 versus os 8 meses de 2023 em 6,7%. Agora nós vamos para a parte muito importante, que é a parte
da sinistralidade. E eu já vou direto, tá, para o acumulado, que é o mais importante, que o mercado está precificando, ao menos no curto prazo. O que nós tivemos? Nós tivemos uma queda aí, diferença de 2% em relação ao último número lá de julho, vindo para 35%, já considerando o fator Rio Grande do Sul. Sem o fator Rio Grande do Sul, isso ficaria ali na casa dos 21%. Agora, olhando para os segmentos em ramo, né, olhando o percentual para os segmentos em ramo, nós tivemos uma queda da sinistralidade do habitacional, pensando em agosto versus julho, de 14%, tá? Uma queda aí que daria cerca de 9,1% em comparação versus julho. Olhando para o total, para resumir, nós tivemos aí 3,5% de queda em relação ao total, tá? Por todos os ramos. Então, você tem uma certa queda, principalmente no habitacional, é o principal, residencial ainda não aconteceu, vida, você tem um leve aumento e prestamista praticamente igualado em relação a 2023, tá? Agora, pensando em em BB Seguros, tá? Que também pode refletir em Banco do Brasil, nós tivemos hoje o papel fechando os R$ 33,95, porém o papel chegou a negociar um pouco abaixo disso. Inclusive, eu fiquei até coçando o dedo para novas ordens. Nós vamos olhar os números em relação ao mesmo período do ano passado e os 8 meses de 23 versus os 8 meses de 2024, que já nos dá um resumo. Primeiro lugar, tá, o segmento Vida ficou aí como um dos destaques negativos, com queda de 4,9% em relação aos 9 meses de 2023. E depois, prestamista também, uma queda aí de cerca de 20,9%, quase 21% de queda. E depois ainda nós tivemos o segmento rural, que é muito importante, queda de 11,3%, e empresarial, 45,6%. Num total de queda em relação ao ano, né, ao mês de agosto de 2023, um total de queda de 12%. Então, essa queda ela vai de contrário ao mercado, né? O mercado cresceu 10%, enquanto o BB Seguros recuou 12,7%. Os dois fatores positivos seria aí a manutenção do habitacional em crescimento, 6,8%, e a lateralização do residencial em 0,2%, tá? Olhando, nós vemos aqui, né, claramente que o rural tem, né, aí um impacto das emissões no seguro agrícola com queda de 33%, e também, né, esse fator ele deve ainda pesar pensando para setembro, enquanto que, né, o segmento de penhor aumentou em 20%, positivo, tá? Olhando para o total, né, em relação à arrecadação e contribuição, praticamente iguala, né? E nós tivemos aí uma queda de 6,6%, porém iguala praticamente, olhando ano a ano, daria uma queda de 10%, mas era esperado, visto que nós tivemos no meio desse caminho uma certa queda na taxa de juros, mas, né, e agora uma leve alta na taxa de juros. Um resumo até aqui. O buraco em BB Seguros esperava-se que era mais embaixo, tá? E na minha avaliação, o mercado pode até fazer preço no curto prazo, porém o resultado tanto de Caixa Seguridade foi bom, o sentimento de sinistralidade parece estar sendo controlado, né, com certo declínio, e por outro lado o crescimento de alguns setores. Já BB Seguros, você tem essa porrada agora de queda no segmento rural, porém a recuperação ela pode acontecer pensando no médio e longo prazo, com mais crédito, tá? Então, esse seria um fator, claro, que nós tivemos atrasos em safra, nós tivemos problema com clima, nós tivemos vários fatores no curto prazo que ainda vão fazer preço, inclusive recuperação judicial no setor, né, que aumenta a sinistralidade, mas pensando em médio e longo prazo, essa recuperação ela é benquícita. E sobre Vale, em relação aos dividendos, o que eu prefiro? Eu prefiro um dividendo menor agora, um acordo bem costurado agora, né, que você já teria ali um número estimado, para que o mercado, né, entregue aí boas oportunidades, você possa comprar,
e, né, o mercado ele tem memória curta, depois de precificar isso, ele praticamente esquece, entregando aí talvez uma das lacunas de alta para Vale, tá? Então esse é o meu entendimento. No mais, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva, escuta, compartilhe e também, né, compartilhe aí para que nós possamos chegar a novos investidores. Desejo bons apostas a todos vocês e até o próximo.